Ela me mandou uma mensagem: acho que talvez devêssemos terminar. A surpreendi ao responder: concordo. Suas coisas estarão na sua varanda em 1 hora. Sua próxima mensagem foi confusa e desesperada: espera, eu estava só brincando. Mas eu não estava. Deixa-me contar-te como 3 anos da minha vida acabaram com uma simples mensagem de texto numa terça-feira à tarde. Estava sentado à minha secretária no centro de Aveiro, a olhar para relatórios de performance de campanhas que não se iam rever sozinhos, quando meu telemóvel vibrou. Marina. A mensagem era curta e direta: Tiago, acho que devíamos terminar. Isto já não está a funcionar. A maioria dos tipos provavelmente sentiria o estômago nas calcanhares, entraria em pânico, começaria a ligar ou a mandar mensagens desesperadamente. Mas aqui está a questão: eu senti alívio. Alívio puro e limpo a lavar-me como se tivesse acabado de largar um peso que estivera a carregar há meses. Vês, esta não era a primeira vez que a Marina fazia esta jogada. Esta era a especialidade dela, o movimento favorito quando não conseguia o que queria, e eu tinha visto aperfeiçoá-lo durante o último ano. No mês passado foi porque não consegui tirar uma quarta-feira livre do trabalho para ir à festa na cobertura da amiga Sônia. Nunca nos das prioridade, tinha-me dito, depois veio-me com o clássico: talvez não sejamos um para o outro. Antes disso, foi porque sugeri que dividíssemos o custo do jantar de aniversário dela em vez de eu pagar toda a conta de 300 euros naquele restaurante caríssimo que ela andava a espreitar no Instagram. De cada vez, eu tinha feito exatamente o que ela esperava: implorar, explicar, assegurar-lhe o quanto ela significava para mim, prometer que ia fazer melhor. E de cada vez, ela graciosamente perdoava-me e aceitava-me de volta, como se me estivesse a fazer um favor enorme. O padrão era tão previsível que podia ter acertado o meu relógio por ele. Algo não corria como ela queria, ameaçava a relação, eu apressava-me a arranjar, e voltávamos ao normal até chegar o próximo teste. Mas sentado ali no meu cubículo, a olhar para a mensagem no ecrã do telemóvel, algo fez clique. Talvez tenha sido a maneira como ela o tinha posto desta vez, tão casual e desdenhoso, como se estivesse a cancelar uma reserva para jantar. Talvez tenha sido porque tinha tido um bom dia no trabalho e tinha a cabeça limpa. Ou talvez simplesmente tivesse chegado ao meu limite depois de 3 anos a andar em ovos. Em vez de entrar em pânico, escrevi a resposta mais honesta que lhe tinha dado em meses: concordo. As tuas coisas estarão no teu alpendre numa hora. Depois carreguei em enviar antes de me conseguir dissuadir. A resposta foi imediata. O meu telemóvel começou a vibrar como uma vespa zangada. Espero que, seguido de Tiago, isso não foi o que eu quis dizer, seguido de 3 emojis a chorar e: podemos falar sobre isto, por favor? As mensagens continuaram a chegar, uma após outra, e eu conseguia praticamente ver a cara dela mudar de confiança arrogante para pânico genuíno. Estava só frustrada, não disse a sério. Depois veio a revelação: estava a testar-te para ver se lutavas por nós. Ali estava. A verdade que ela nunca tinha admitido antes, exposta preto e branco no ecrã do meu telemóvel. Tinha estado a testar-me. Todas aquelas brigas, todas aquelas ameaças, todas aquelas vezes que me tinha contorcido a tentar provar o meu amor eram testes. Experiências para ver até onde me conseguia empurrar, quanto controlo tinha realmente. E o pior? Eu tinha estado a passar neles. De cada vez, tinha lhe dado exatamente a reação que ela queria, a validação de que conseguia manipular as minhas emoções com umas quantas palavras cuidadosamente escolhidas. Mas desta vez não. Desta vez, tinha chamado o bluff dela, e ela estava desesperada. Fechei o laptop, disse ao meu supervisor que tinha uma emergência familiar, e conduzi para casa para o meu apartamento na zona residencial. A Marina tinha estado gradualmente a mudar as coisas dela para o meu sítio durante o último ano e meio, nada oficial, entendes, só coisinhas aqui e ali que de alguma forma se tornaram metade do meu armário e a maior parte do espaço do balcão da casa de banho. Enquanto comecei a recolher as coisas dela, apercebi-me de quanto do meu próprio espaço tinha cedido sem sequer notar. Só a rotina de cuidados de pele dela ocupava 2 prateleiras inteiras, e nem me faças falar dos 19 produtos diferentes para o cabelo a entupir o meu duche. Cada artigo que embalei sentiu-se como reclamar um pedaço de mim mesmo. As almofadas decorativas que tornavam o meu sofá desconfortável. As velas aromáticas a que eu era alérgico mas nunca me queixei. A pilha de livros de autoajuda sobre relações conscientes que ela tinha comprado mas nunca lido. Quando terminei, tinha 7 caixas e 4 sacos do lixo sentados no meu alpendre, e o meu apartamento parecia meu outra vez pela primeira vez em meses.
O meu telemóvel tinha estado a vibrar sem parar o tempo todo, mas eu tinha o deixado virado para baixo no balcão da cozinha. Quando finalmente o verifiquei, havia 52 chamadas perdidas e mensagens de texto suficientes para encher um romance pequeno. A progressão era quase engraçada: negação, raiva, negociação, mais raiva, pânico e, finalmente, desespero. Por favor, só fala comigo, dizia a última mensagem. Podemos resolver isto. Amo-te. Mas eu já tinha acabado de resolver coisas. Já tinha acabado de ser testado. Já tinha acabado com uma relação onde o primeiro instinto da minha parceira era ameaçar sair sempre que a vida se complicava um bocadinho. Por isso desliguei o telemóvel, pedi comida chinesa, e acomodei-me a ver Netflix no meu próprio sofá, rodeado pelas minhas próprias almofadas, no meu próprio espaço. Pela primeira vez em 3 anos, senti que conseguia respirar. O que não esperava era quão rapidamente as coisas se iam descontrolar completamente. Na manhã seguinte, acordei a sentir-me mais leve do que tinha estado em meses, mas essa paz durou exatamente até verificar o telemóvel e ver as consequências da minha decisão. 52 chamadas perdidas. 52. Passei pelo registro de chamadas e vi as marcas de tempo. Tinha ligado de poucos em poucos minutos desde as 11 da noite até as 3 da manhã, depois começou outra vez às 6 da manhã. As mensagens de texto eram piores. Uma montanha-russa emocional completa abrangendo 7 horas, desde não posso acreditar que me fazes isto até por favor amor, vamos falar até estás a cometer um erro enorme e de volta outra vez. Mas eu tinha tomado a minha decisão, e ia manter-me firme. Tinha trabalho para fazer e uma vida para reclamar. Por volta das 10 da manhã, ouvi uma porta de carro a bater lá fora do meu apartamento, seguido pelo som inconfundível de alguém a pisar forte a subir os meus degraus da frente. Olhei pela janela e ali estava Marina, parada no meu alpendre junto às 7 caixas e 4 sacos do lixo que tinha embalado na noite anterior. O rímel já se estava a escorrer pelas bochechas, e vestia a mesma roupa de ontem, o que me disse que provavelmente não tinha dormido nada. Começou a bater na minha porta como se o prédio estivesse a arder. Tiago! Tiago, sei que estás aí. Precisamos de falar. Fiquei no meu sofá. Tinha aprendido o suficiente sobre táticas de manipulação durante os últimos 3 anos para saber que abrir aquela porta seria como pisar em areias movediças. As batidas continuaram por uns 5 minutos antes de eu ouvir a tentar rodar a maçaneta, depois abaná-la quando percebeu que estava trancada. Isto é ridículo, gritou. Não pode simplesmente ignorar-me. Depois veio o som que não estava à espera, um estrondo alto contra a minha porta. Tinha agarrado uma das caixas e atirado-a contra a porta com força suficiente para que pudesse ouvir coisas a partir lá dentro. Foi aí que soube que esta não ia ser uma conversa normal de ruptura. As coisas ficaram realmente interessantes quando tirou o telemóvel e ligou a mãe em alta voz, ali mesmo no meu alpendre. Mãe, precisas de falar com o Tiago, disse, alto o suficiente para meio bairro ouvir. Está a ser completamente irracional. Nem sequer me deixe explicar. Consegui ouvir a voz da mãe através da porta, a soar cansada e exasperada. Marina, querida, o que aconteceu exatamente? Ontem à noite estavas tão perturbada que mal conseguias formar frases completas. E foi aí que a Marina cometeu o erro que mudaria tudo. Disse-lhe que devíamos terminar porque estava frustrada, e em vez de lutar pela nossa relação, simplesmente concordou. Estava a testá-lo, mãe. Queria ver se ele lutaria por nós, e ele simplesmente desistiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mesmo através da porta, consegui sentir o peso daquela pausa. Quando a mãe finalmente falou, a voz tinha mudado completamente. Estavas a testá-lo? Marina, disseste-lhe que querias terminar, e quando ele respeitou a tua decisão, estás zangada com ele por isso. Não era suposto ser real, protestou a Marina. Era suposto fazê-lo perceber o quanto precisa de mim. Filha, disse a mãe, e consegui ouvir a desilusão a filtrar-se pelo telemóvel. Não é assim que as relações saudáveis funcionam. Se querias falar dos vossos problemas, deviam ter falado dos vossos problemas. Não ameaças deixar alguém como teste. Houve mais ida e volta, mas o estrago estava feito. Quando a Marina desligou, a própria mãe tinha essencialmente tomado o meu lado, dizendo-lhe para ir para casa e pensar no que tinha feito. Isso devia ter sido o fim, mas a Marina não estava pronta para aceitar a derrota. Durante os 4 dias seguintes, lançou o que só posso descrever como uma campanha de guerra emocional em grande escala. Primeiro veio o susto de gravidez falsa na quinta-feira de manhã. Estou atrasada, escreveu-me.
Precisamos de falar sobre isto. A questão é que não tínhamos sido íntimos há quase 4 semanas, algo que ela tinha estado a negar como castigo por alguma ofensa imaginária de que nem me conseguia lembrar. Quando apontei isto, alegou que o controlo de natalidade podia falhar retroativamente ou algo igualmente ridículo. Isso durou exatamente um dia antes de passar para a estratégia seguinte. Sexta-feira trouxe a ofensiva das redes sociais. De repente, os meus feeds do Instagram e Facebook estavam cheios de selfies a chorar e posts vagos sobre dar a alguém 3 anos da tua vida só para eles os deitarem fora por um mal-entendido. Postou fotos nossas juntos com legendas como "Suponho que o amor realmente não é suficiente às vezes e quando alguém te mostra quem realmente é, acredita neles." Os comentários das amigas eram previsivelmente de apoio "muitos mereceis melhor", miúda e reações de "a perda é dele." Mas aqui está o que realmente me incomodou. Estava realmente a tentar reescrever a história em tempo real. Segundo os posts dela, eu era o que tinha terminado as coisas por algum desacordo menor. Não havia menção da mensagem de ruptura dela, nenhum reconhecimento de que tinha admitido estar a testar-me, nenhum contexto sobre os meses de manipulação que levaram a este momento. Estava a pintar-se como a vítima de um namorado sem coração que a deixou do nada, e a audiência estava a acreditar. Sábado, escalou para aparecer no meu ginásio perto da Marina às 6 da manhã, a dizer ao pessoal da recepção que era minha namorada e tinha perdido o cartão de acesso. Quando me ligaram para verificar, tive de explicar que tínhamos terminado e que ela não estava autorizada a usar a minha inscrição. O embaraço na voz do funcionário quando teve de lhe pedir para sair quase foi suficiente para me fazer sentir mal por ela. Quase. No domingo, os amigos mútuos começaram a contactar-me. Rodrigo, o meu amigo da universidade, ligou para perguntar o que se estava a passar porque a Marina lhe tinha estado a mandar mensagens sobre como estava preocupada com o meu estado mental. Aparentemente, eu estava a passar por algo e precisava de intervenção de pessoas que se preocupavam comigo. Era magistral, realmente posicionando-se como a ex-preocupada que só queria ajudar, enquanto me fazia parecer como se estivesse a ter algum tipo de colapso. O pior era ver pessoas que conhecia há anos de repente a questionar o meu julgamento baseando-se na narrativa cuidadosamente elaborada dela. Mas mantive-me firme, e lentamente, a verdade começou a sair. Pensei que a campanha das redes sociais era o fundo do poço, mas estava enganado, a Marina estava apenas a aquecer. O assédio começou a escalar de maneiras que nunca poderia ter previsto. Segunda-feira de manhã, recebi uma chamada na minha empresa de marketing no centro de alguém que alegava ser uma enfermeira do Hospital de Aveiro. A dizer que tinha perdido uma consulta importante e precisava de ligar de volta imediatamente. Quando expliquei que não tinha marcado nenhuma consulta, a voz do outro lado de repente ficou muito familiar. Tiago, por favor, só me dá 5 minutos para explicar. Era a Marina, a fazer uma imitação terrível de pessoal médico. De alguma forma tinha encontrado o número principal da minha empresa e convencido a recepcionista a transferi-la alegando que era uma emergência médica. Desliguei imediatamente e tive de explicar aos meus confusos colegas de trabalho por que é que uma enfermeira falsa me estava a ligar ao trabalho. Nessa mesma semana, começou a aparecer em todo lado. E digo em todo lado. Aveiro não é uma cidade assim tão grande, mas é grande o suficiente para que encontrar a tua ex em 3 sítios diferentes num dia devia ser estatisticamente impossível a menos que alguém o esteja a planear. Aparecia no café perto do meu escritório durante a pausa de almoço, a espreitar numa mesa de canto com o laptop aberto, a fingir trabalhar. Estava no supermercado onde sempre ia às quintas à noite, convenientemente a comprar cereais no mesmo corredor de que precisava. Quando Rodrigo e eu fomos à nossa noite usual de perguntas e respostas num bar no centro, lá estava ela com a Sônia e mais 2 amigas, sentadas numa mesa com vista perfeita para o nosso reservado. De cada vez, fazia questão de parecer desconsolada e trágica, como se estivesse corajosamente a seguir em frente apesar da sua perda devastadora. Mas o pior era como encurralava os nossos amigos mútuos durante estes encontros casuais. Vi aperfeiçoar a história de vítima durante o curso de várias semanas, cada nova versão mais dramática que a anterior. Segundo a versão 2.0 da Marina, eu tinha terminado com ela por mensagem de texto do nada. A versão 3.0 tinha-me a gritar com ela e a tirar as coisas dela para a rua. Na versão 4.0, aparentemente eu era emocionalmente abusivo e ela tinha a sorte de ter escapado. Estava a reescrever toda a nossa relação de 3 anos em tempo real. E porque chegou a estas pessoas primeiro, alguns deles realmente acreditaram nela. O ponto de ruptura chegou quando recrutou ajuda profissional.
Recebi uma mensagem do LinkedIn de alguém chamada Cláudia que alegava ser uma coach de vida certificada e curadora energética, querendo discutir encerramento espiritual e cura kármica relacionados com a minha transição relacional recente. A mensagem estava cheia de palavras da moda sobre separação consciente e libertação de padrões tóxicos, mas a ideia básica era que a Marina tinha contratado a amiga para me contactar sobre voltar usando terminologia New Age. Procurei o perfil da Cláudia, tinha obtido a certificação de coach de vida de algum curso online que levava 6 semanas a completar. Esta mulher conhecia a Marina há talvez 2 anos, mas estava a contactar um completo estranho no LinkedIn para mediar uma ruptura. Foi aí que percebi que a Marina não estava apenas desesperada, estava completamente desligada da realidade. Mas mesmo isso não foi a jogada final dela. Cerca de 1 mês depois da nossa ruptura, estava a chegar a casa ao meu apartamento quando encontrei um tipo que nunca tinha visto parado fora do meu prédio. Era alto, provavelmente do início dos 30, e parecia estar à espera de alguém. "És o Tiago?", perguntou-me enquanto me aproximava da entrada. Quando confirmei, toda a atitude dele mudou. "Sou o Sérgio", disse, aproximando-se de uma maneira que claramente pretendia ser intimidante. "A Marina contou-me o que lhe fizeste. Como brincaste com a cabeça dela e a fizeste pensar que estava louca." Olhei para ele fixamente, a tentar processar o que estava a acontecer. "Desculpa, quem és tu exatamente?" "Sou o namorado dela", disse, estufando o peito um pouco. "E ela contou-me como a abusaste emocionalmente, como a manipulaste para pensar que a ruptura foi culpa dela. Tem estado a chorar todas as noites há semanas por causa do que lhe fizeste." A ironia era tão espessa que quase me ri. Aqui estava este tipo, a confrontar-me em nome de uma mulher que literalmente tinha admitido estar a testar-me, baseado numa história que ela tinha fabricado completamente. Mas em vez de ficar zangado, fiz algo que nos surpreendeu a ambos, convidei-o a subir. "Olha", Sérgio disse, "se estás a namorar com a Marina, mereces saber em que te estás a meter. Dá-me 10 minutos, e mostro-te exatamente o que aconteceu." No meu apartamento, tirei o telemóvel e mostrei-lhe as capturas de ecrã que tinha guardado da nossa conversa de texto, incluindo a admissão dela de que me estava a testar. Mostrei-lhe o vídeo da câmara da campainha dela a tirar a caixa à minha porta e a ligar a mãe em alta voz. Até tinha o relatório policial que tinha apresentado depois de ela se fazer passar por pessoal médico para ligar ao meu trabalho. A cara do Sérgio mudou enquanto olhava para tudo. A postura agressiva derreteu, substituída por algo que parecia reconhecimento e terror. "Ela disse-me que terminaste com ela do nada", disse baixinho. "Disse que eras controlador e a fazias sentir como se estivesse a andar em ovos." Sérgio disse: "Foge. Foge o mais rápido que puderes." Saiu sem mais uma palavra, e nunca mais o vi. Mas o ato final desesperado da Marina ainda estava para vir. Na semana seguinte, saí do meu prédio de escritórios para encontrar sentada na calçada do outro lado da rua com 2 cartazes feitos à mão. Um dizia: "Vamos falar", em letras grandes de forma. O outro dizia: "Não podes ignorar o amor." Tinha estado ali por quem sabe quanto tempo, só sentada de pernas cruzadas no betão como algum tipo de protesto desconsolado. A segurança do prédio chamou a polícia, os recursos humanos envolveram-se, e tive de explicar ao meu chefe por que é que a minha ex-namorada estava a fazer uma manifestação fora do nosso escritório. Foi aí que percebi que isto não ia parar sozinho. A Marina tinha cruzado a linha de desesperada para perseguidora, e eu precisava de fazer algo sobre isso antes que ficasse ainda pior. A audiência da ordem de restrição foi a dose de realidade que a Marina desesperadamente precisava, mas absolutamente não queria. Tinha passado 2 semanas a documentar tudo: capturas de ecrã, relatórios policiais, vídeo da câmara da campainha, declarações de testemunhas dos meus colegas de trabalho que tinham recebido as chamadas médicas falsas dela. A caminhar para aquele tribunal, senti-me como se estivesse a carregar uma pasta cheia de evidências para um julgamento criminal. A Marina apareceu com a mãe e o que parecia uma pasta de mensagens de texto impressas, provavelmente a planear pintar-me como o verdadeiro problema. A juíza era uma mulher séria dos seus 50 anos que claramente já tinha visto este tipo de caso antes. Ouviu a minha apresentação com um tipo de atenção focada que me fez sentir que cada detalhe importava. Quando lhe mostrei o texto onde a Marina admitia estar a testar-me, as sobrancelhas da juíza levantaram-se. Quando reproduziu o áudio da campainha da Marina a ligar a mãe em alta voz e admitir que tudo era uma manipulação, a juíza inclinou-se para a frente. Mas quando descrevi encontrá-la acampada fora do meu escritório com cartazes feitos em casa, a juíza já tinha ouvido o suficiente. Virou-se para Marina e disse: "Menina,
deixe-me ter a certeza de que entendo isto corretamente. Enviou-lhe uma mensagem de ruptura, ele concordou em terminar, e tudo o que aconteceu desde então foi a tentar forçá-lo a aceitá-la de volta. A Marina tentou explicar que era mais complicado que isso, que havia sentimentos envolvidos e 3 anos de história, mas a juíza interrompeu-a. Menina, terminou com ele. Ele aceitou. Todo o resto é assédio. A ordem de restrição de 200 metros foi concedida imediatamente, mas eu devia ter sabido que não a ia parar realmente. Documentos legais são apenas papel para alguém que já mostrou que não respeita limites. Numa semana, estava a testar os limites de maneiras criativas. Não podia contactar-me diretamente, mas podia fazer a Sora enviar-me cartas em seu nome. Não podia ligar ao meu telemóvel, mas a mãe podia ligar de números bloqueados e desligar quando atendia. A jogada mais audaciosa chegou 3 semanas depois, quando recebi uma chamada dos recursos humanos a dizer-me que tinham recebido uma candidatura de emprego de alguém chamada Marina para uma posição aberta no nosso departamento de marketing digital. Tinha realmente candidatado-se para trabalhar na minha empresa, aparentemente a pensar que isso nos forçaria a interagir ou que eu de alguma forma teria de ajudar a conseguir o emprego. Quando os recursos humanos rejeitaram a candidatura dela, em parte pelas qualificações, mas principalmente pela ordem de restrição ativa, ameaçou processá-los por discriminação. Foi aí que a equipa legal da minha empresa se envolveu, e deixa-me dizer-te, advogados corporativos não brincam. Enviaram-lhe uma carta de cessação e desistência que basicamente fechou qualquer ameaça legal que estava a planear fazer. As consequências para Marina começaram a acumular-se rapidamente depois disso. A ordem de restrição era registro público, o que significava que a história completa finalmente saiu entre os nossos amigos mútuos. Pessoas que tinham sido simpáticas à narrativa de vítima dela de repente tiveram acesso a documentos do tribunal que mostravam exatamente o que tinha acontecido. A Sônia, que tinha estado a deixar a Marina dormir no sofá dela por 2 meses, finalmente expulsou-a quando percebeu a extensão do comportamento de assédio. O Rodrigo disse-me depois que metade do grupo de amigos tinha estado desconfortável com a versão dos eventos da Marina, mas não tinha querido envolver-se em drama relacional. Uma vez que viram os relatórios policiais e os arquivos do tribunal, a rede de apoio em que ela tinha estado a contar evaporou quase da noite para o dia. Perdeu o emprego como gestora de redes sociais depois de faltar 3 dias de trabalho após a audiência do tribunal. Aparentemente, estava demasiado perturbada para funcionar e simplesmente parou de aparecer. Os pais fizeram-na pagar renda para viver na casa deles nos arredores, e a juíza ordenou-lhe que frequentasse terapia como condição da ordem de restrição. 8 meses depois, mal reconheço a minha vida, e digo isso da melhor maneira. Mudei-me para um apartamento melhor com espaço real no balcão e janelas que recebem luz matinal. Fui promovido a coordenador sênior de marketing depois de conseguir uma campanha de cliente importante que provavelmente não teria tido a largura de banda mental para lidar enquanto lidava com o drama da Marina. Substitui todas as tontices decorativas dela por coisas de que realmente gosto, um sistema de som decente, arte que não me faz sentir vergonha, mobília que é confortável em vez de apenas fotogênica. O apartamento sente-se como meu outra vez, como um espaço onde posso realmente relaxar em vez de caminhar por um campo minado de conflitos relacionais potenciais. O encerramento mais estranho chegou no mês passado quando me cruzei com a mãe da Marina no supermercado. Quase não a reconheci ao início, mas ela viu-me e aproximou-se com esta expressão que era metade embaraço, metade alívio. Tiago, disse, devo-te um pedido de desculpas. Devia ter visto o que a minha filha estava a fazer e ter dito algo mais cedo. Falamos por uns 10 minutos na sessão dos frescos, e ela pôs-me a par das consequências que não tinha ouvido. A Marina estava a namorar com alguém novo, aparentemente um tipo que tinha conhecido numa app de encontros que realmente gostava do drama e jogos mentais. Terminam e voltam de poucas em poucas semanas, disse a mãe com cansaço visível. Ele pensa que é paixão. Eu acho que merecem um ao outro. Pediu desculpas outra vez antes de nos separarmos, e consegui ver o arrependimento genuíno nos olhos dela. Foste bom para ela, Tiago. Melhor do que merecia, e definitivamente melhor do que apreciou. A caminhar de volta para o meu carro nesse dia, apercebi-me de que não sentia nada além de gratidão por como tudo tinha resultado. Não gratidão pelo assédio ou complicações legais, mas pela clareza que me tinha dado. A Marina tinha me feito um favor com aquela mensagem de ruptura, mesmo que não tivesse sido a intenção dela. Tinha me mostrado exatamente quem era e exatamente no que a nossa relação se tinha tornado, e tinha me forçado a finalmente defender-me de uma maneira que nunca tinha feito antes.
Às vezes a pior coisa que te acontece acaba por ser a melhor coisa que te podia ter acontecido. Sou prova viva disso.